Quando Jesus venceu a morte no Calvário, ele não apenas destruiu o poder do pecado, mas também transformou o significado da morte. Seu sacrifício revelou que o corpo humano, mesmo após a morte, não representa o fim, mas uma transição para a vida eterna e a ressurreição dos mortos. Desde os primeiros tempos, a Igreja tem venerado os corpos dos santos como relíquias sagradas, reconhecendo neles um testemunho vivo de santidade. A incorruptibilidade desses corpos se apresenta como um sinal da ação divina e uma prova da vitória de Cristo sobre a morte, que se estende a todos nós. A incorruptibilidade de certos corpos de santos tem desafiado a ciência. Para a Igreja, esse fenômeno é um sinal claro da santidade e da proximidade divina. Quando um corpo de santo não se decompõe, ele é visto como uma manifestação da graça de Deus, preservando-o em perfeição para os fiéis. É um convite à reflexão sobre a transcendência da morte e as promessas de Cristo. Porém, as explicações científicas tentam encontrar respostas no mundo natural. Fatores como temperatura, umidade ou até técnicas de embalsamamento são frequentemente citados como possíveis causas para essa preservação extraordinária. No entanto, esses métodos não conseguem explicar certos casos em que os corpos desafiam a lógica e continuam preservados ao longo dos séculos, mesmo após exposições prolongadas ao ambiente. O mais intrigante é que, apesar dessa exposição, muitos desses corpos permanecem surpreendentemente intactos. Mais impressionante ainda, alguns exalam um aroma doce, algo que nenhuma explicação científica consegue decifrar. Para a Igreja, essa preservação não é apenas física, mas também espiritual, um reflexo do poder divino que, em sua misericórdia, faz com que esses corpos permaneçam intactos, como testemunho de uma vida dedicada a Deus. A Igreja vê a incorruptibilidade desses corpos como uma confirmação de que, ao passar pela morte, os santos são elevados à presença eterna de Deus. Não se trata de uma simples preservação, mas de um reflexo da ressurreição e da glória prometida aos justos. Para os católicos, esses corpos são um convite à fé, um lembrete de que a morte não é o fim, mas a porta para uma nova vida. Os corpos incorruptos de certos santos são sinais da autenticidade da Igreja Católica. Embora raros, esses corpos preservados desafiam a decomposição natural. Para a Igreja, são testemunhos visíveis da santidade e da promessa da vida eterna. Esses milagres reforçam a verdade central da fé cristã, a vida eterna em Cristo. Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, faleceu em 1879. Seu corpo foi encontrado incorrupto em 1925, apresentando uma preservação natural. Um fato curioso é que, 36 anos após sua morte, seu corpo exalava um suave perfume, semelhante ao aroma de pétalas de rosa. Até hoje, seu corpo permanece visível para os peregrinos em Lourdes. Santa Bernadette não é apenas uma relíquia, mas um farol de fé para milhões ao redor do mundo. São Charbel Macluf, monge maronita do século XIX, viveu uma vida de intensa oração e penitência. Após sua morte, em 1898, foi enterrado sem embalsamamento, como era costume entre os monges. Porém, algo misterioso aconteceu. Poucos meses depois, uma luz intensa começou a brilhar sobre seu túmulo. Ao exumarem seu corpo em 1899, encontraram-no inteiro, flexível e exsudando um líquido semelhante a suor e sangue. Esse fenômeno continuou por décadas. Novas exumações, em 1927 e 1950, confirmaram que o corpo permanecia incorrupto. Em 1965, antes de sua beatificação, o corpo já apresentava sinais normais de decomposição, mas os ossos continuavam preservados e exalavam um odor agradável.
São Charbel se tornou um dos santos mais milagrosos da Igreja, com curas inexplicáveis atribuídas à sua intercessão. Sua tumba, no Líbano, é hoje um dos maiores centros de peregrinação católica, testemunhando o mistério e a santidade de sua vida. Santa Catarina de Siena, uma das mais veneradas místicas e doutoras da Igreja, morreu em 1380. Seu corpo, igualmente incorrupto, continua a desafiar as explicações científicas. A Igreja vê sua incorruptibilidade como uma prova de sua profunda união com Deus, um reflexo de sua santidade e de sua total entrega ao divino. Embora a ciência busque respostas naturais para esses fenômenos, a Igreja vê a incorruptibilidade dos corpos dos santos como um mistério divino, um sinal claro da vitória de Cristo sobre a morte. Esses corpos são mais do que relíquias, são testemunhos vivos de santidade e um convite contínuo à fé. Eles nos lembram que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida em Cristo. Que a vida desses santos nos inspire a buscar a santidade e a perseverar na graça divina, sabendo que a morte não é o fim, mas o início da eternidade.